Sua família está passando por um momento difícil? Você sente que o amor esfriou e o diálogo acabou? Se essa pergunta fez seu coração acelerar um pouco, talvez seja porque você esteja vivendo exatamente isso, ou porque conhece alguém que está. Não é fácil encarar os dias em que o lar parece mais um campo de batalha do que um lugar de descanso, quando as palavras machucam mais do que curam, quando os silêncios são mais pesados do que as brigas, quando cada um parece ter seguido um caminho diferente, menos mesmo morando sob o mesmo teto. Você já passou por isso? Já sentiu que a sua casa, que antes era cheia de riso e união, se transformou em um ambiente gelado, cheio de mágoas, de lembranças difíceis e de sonhos deixados de lado? Talvez você esteja convivendo com brigas constantes, separações dolorosas, filhos distantes, ou mesmo a ausência daquele abraço que costumava curar tudo. Às vezes até as orações parecem não passar do teto, e a pergunta que ecoa na alma é: será que ainda tem jeito? Hoje neste vídeo, a proposta não é trazer uma resposta pronta, é dar espaço à fé. Aquela fé que, mesmo pequena, pode mover montanhas, inclusive as montanhas que se ergueram dentro do seu próprio lar. E é por isso que, com o coração aberto, a gente convida Maria, Nossa Senhora Aparecida, para entrar nessa história. Porque quando tudo parece perdido, aos olhos humanos, é aí que o céu começa a agir. E Maria, como mãe que não abandona, caminha conosco nesses dias cinzentos, intercedendo junto a Jesus, com o mesmo amor que moveu seu coração nas bodas de Caná, quando ela disse: eles não têm mais vinho, fica comigo até o final. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, não com promessas mágicas, mas com uma verdade profunda. A restauração familiar é possível quando a entrega é real e a oração é sincera. Talvez hoje você esteja sendo chamado a dar o primeiro passo, a rezar, não apenas pedindo a mudança do outro, mas pedindo que o próprio coração seja curado, moldado e fortalecido pela graça de Deus. A fé não anula a dor, mas transforma a forma como a enfrentamos. Esse vídeo é um convite à esperança, à reconciliação, à cura, a uma oração guiada feita com o coração nas mãos, com palavras que vão tocar fundo em quem estiver aberto a viver esse momento. Porque quando uma família sofre, não é apenas uma casa que se abala menos, é uma parte do corpo de Cristo que sangra. E Maria, mãe da igreja e nossa mãe, nunca é indiferente à dor dos seus filhos. Muito pelo contrário, ela se faz ainda, mas aí presente agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Sabe, enquanto a gente vai se abrindo para esse momento de oração e reflexão, é bonito perceber como muitos corações compartilham a mesma dor e também a mesma esperança. Por isso, se esse tema tocou você de alguma forma, se te lembrou de uma situação da sua casa ou despertou aquele desejo sincero de mudança, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Pode ser um sentimento, uma frase, uma lembrança, o que vier do coração. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. É através do seu comentário, do seu like e da sua inscrição que conseguimos levar essa mensagem de fé, amor e restauração. Há tantos lares que também estão precisando de uma palavra de consolo e um sopro de esperança. E Seivoca ainda não se inscreveu? Aproveita esse momento. Acompanhar esse conteúdo é como fazer parte de uma corrente de oração e transformação. Uma comunidade unida pelo desejo de ver as famílias restauradas pela fé. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a dor que nasce dentro de casa tem um peso diferente. Quando os conflitos acontecem entre as quatro paredes do nosso lar, é como se o chão fugisse dos nossos pés. A casa, que deveria ser refúgio, vira campo de batalha. E é aí que o coração se cansa. Cansa do discutir, cansa de tentar, cansa de não ser ouvido, de se sentir sozinho, mesmo estando cercado de gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Ou talvez esteja lembrando de momentos assim. Brigas que começaram pequenas, mas se tornaram uma rotina. Silêncios que ferem mais do que palavras duras. A sensação de distância entre as pessoas que você mais ama e que, um dia, eram tão próximas. E não é raro se perguntar: onde foi que tudo começou a se perder? Em que ponto deixamos o diálogo se transformar em ataque, o carinho virar indiferença
e a rotina tomar o lugar da presença real. Alguns têm filhos que se afastaram, que já não confiam mais que o vivam num mundo paralelo onde os pais parecem não ter acesso. Outros convivem com o peso do orgulho, da mágoa, do ressentimento acumulado, às vezes por anos, dentro do casamento, e ainda há aqueles que já enfrentaram a dor da separação, que viram o lar se desfazer, os sonhos escorrerem pelas mãos, sem forças para segurar. Mas Deus conhece cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração sussurrada em silêncio, cada tentativa de manter a paz, quando tudo parecia querer desmoronar. Ele viu quando você escolheu calar para evitar mais uma discussão. Ele viu o esforço escondido por trás do sorriso forçado. Ele sabe das feridas que ninguém mais entende. E ele também viu o desejo sincero do seu coração de restaurar o que foi quebrado. Porque quando a gente busca a restauração da família, não está pedindo algo pequeno. Está pedindo por um milagre. Um milagre que começa dentro da gente. Um passo de cada vez. Uma oração por dia. Uma decisão de amar mesmo quando é difícil. E nesse caminho, Maria, como mãe, caminha conosco. Nossa Senhora Aparecida intercede por nós, acolhe as nasces. Dores como uma mãe acolhe o choro do filho e leva cada pedido aos pés de Jesus. Porque nenhuma família está perdida quando existe alguém disposto a rezar por ela com fé. E o que parece impossível para os nossos olhos é totalmente possível para o coração de Deus. Escreve aí nos comentários. Eu creio no milagre da restauração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando falamos de família, falamos de algo que toca diretamente no coração de Deus. E é nesse cenário tão delicado, muitas vezes marcado por dores silenciosas, que entra a presença forte e acolhedora de Nossa Senhora Aparecida. Ela não é apenas uma figura bonita num altar, ela é mãe. E uma mãe de verdade não vira as costas para o filho que sofre. Maria, como a mãe que Jesus nos deixou aos pés da cruz, não se afasta quando as coisas desandam. Pelo contrário, é nas tempestades mais intensas que ela se faz ainda mais presente. Nossa Senhora Aparecida conhece bem as batalhas que nascem dentro das casas. Ela vê as portas fechadas, os silêncios cortantes, os olhares que evitam se cruzar. Ela sente a dor das mães que choram pelos filhos que se perderam, dos pais que não sabem mais como conduzir a própria família, dos filhos que vivem em meio a discussões e gritam por paz sem palavras. Ela sabe, ela vê e intercede. Maria leva ao coração de Jesus cada pedido, cada lágrima escondida, cada intenção que nasce no meio da dor, porque diferente de qualquer outra intercessora, ela viveu como nós. Ela conhece o cansaço de quem cuida, o medo de perder, a angústia de não entender os caminhos que a vida toma. Mas acima de tudo, Nossa Senhora Aparecida é aquela que acredita junto com você. Quando você dobra os joelhos e clama por sua casa, ela se ajoelha também. Quando você reza por paz entre seus, ela apresenta sua oração ao Filho com uma ternura que toca o céu. Porque Maria não apenas observa, menos ela age. E a mais bonita é perceber que, por mais complicada que uma situação esteja, ela nunca desiste. Nunca diz que é tarde demais. Nunca olha para uma família como um caso perdido. Pelo contrário, onde há amor ferido, ela enxerga espaço para milagre. Onde há separação, ela vê uma possibilidade de reconciliação. Onde tudo parece frio, ela planta o calor da esperança. A verdade oculta nisso tudo é que muitas vezes esperamos mudanças de fora para dentro, que o outro peça desculpas, que o tempo cure, que um milagre aconteça do nada. Mas Mariana ensina o caminho da transformação de dentro para fora. Ela nos convida à paciência, ao perdão, à renúncia de estar certo para manter a unidade. E isso, aos olhos do mundo, pode parecer fraqueza, mas aos olhos de Deus, é coragem, é santidade sendo construída no dia a dia, no chão de casa. Por isso, se você está lutando por sua família, saiba, você não está sozinho. Maria está com você. Ela segura a sua mão quando o cansaço vem. Ela reza com você quando o coração aperta. Ela se faz presente onde parece não haver mais luz. E se você confia, se você insiste, se você clama com fé, ela vai te conduzir ao milagre. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Porque para quem acredita, até o impossível é só questão de tempo. Comenta aí, tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque falar de fé perseverante nos momentos de crise
é tocar numa dimensão que nem sempre aparece para os olhos humanos, mas que é extremamente real diante de Deus. Às vezes, quando olhamos para a situação da nossa família, menos tantas feridas, tantos silêncios, mágoas acumuladas, rotinas que viraram muros entre pessoas que um dia se amaram tanto, parece que não tem mais jeito. Mas é justamente aí, nesse cenário que parece impossível, que a fé se revela como a semente do milagre. Fé não é sentimento, é decisão. Fé é escolher continuar confiando mesmo quando o coração está cansado. É dobrar os joelhos quando tudo em você quer desistir. É estender a mão para Deus com a alma em pedaços e dizer: eu ainda creio, eu ainda espero. E é esse tipo de fé que move o céu. A fé que insiste, que reza sem ver resultado imediato, que acredita, sem ter todas as respostas. A fé que não se baseia na lógica, mas no amor. Em tempos de crise familiar, a fé perseverante é como uma vela acesa na escuridão. Ela não elimina imediatamente toda a dor, mas impede que a escuridão engula tudo de uma vez. É ela que mantém a esperança viva, mesmo quando o ambiente, em casa, é pesado. É ela que sussurra que ainda pode haver reconciliação, que ainda dá tempo de reconstruir. A verdade oculta é que muitas vezes o milagre não vem de fora menos. Ele começa no interior de quem crê. Começa quando alguém escolhe perdoar mesmo sem ser compreendido. Quando decide amar mesmo sem ser correspondido. Quando ora por quem o machucou, não porque é fácil, mas porque sabe que o amor de Deus é capaz de transformar qualquer coração. E sabe, o que é mais bonito, é que Deus não ignora essa entrega. Ele vê cada pequeno gesto de fé. Ele recolhe cada oração feita no silêncio. Ele honra cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto você pedia: Senhor, restaura minha casa. Porque onde há entrega sincera, Ele planta a redenção. Onde há confiança, Ele constrói pontes. E se Maria, Nossa Senhora Aparecida, está intercedendo junto com você, pode ter certeza, você não está sozinho nessa batalha. A perseverança na fé não é uma garantia de que tudo vai se resolver imediatamente, mas é a certeza de que Deus está agindo mesmo quando não parece. E no tempo certo, o que hoje é dor, será testemunho. O que hoje é clamor, será gratidão. O que hoje é luta, será vitória? Escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também, pra gente saber que você continua acreditando, mesmo nos dias difíceis. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um momento na caminhada de fé em que não basta apenas pedir, é preciso entregar. E quando a dor dentro de casa já passou dos limites, quando a luta parece maior do que nossas forças, é exatamente aí que o coração precisa se abrir completamente e confiar. Entregar a família nas mãos de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, não é sinal de fraqueza, é o gesto mais forte de quem crê que o céu pode agir onde a terra já não alcança. Maria, como mãe, sabe o que é lidar com situações que fogem ao controle. Ela conhece o silêncio de quem sofre calado, a preocupação de quem tenta manter tudo de pé, mesmo quando tudo parece ruir. E é por isso que ela não apenas escuta nossas orações, mas leva cada palavra, cada lágrima, diretamente ao coração de Jesus. Nossa Senhora não se afasta da dor da família, ao contrário, é ali, bem no meio da confusão, do cansaço emocional, da saudade, do medo, que ela se faz presente com sua ternura, seu cuidado, sua sabedoria. Entregar a família a Deus através de Maria é como colocar nas mãos dela um vaso quebrado e dizer: Mãe, eu não sei colar esses cacos, mas a senhora sabe. Mostra o caminho, leva esse pedido a Jesus. É confiar que mesmo as histórias que parecem perdidas ainda podem ter um recomeço, que mesmo os laços que parecem rompidos ainda podem ser restaurados, porque o amor de Deus é especialista em reescrever histórias. E não se trata de uma entrega teórica simbólica, é real. É ajoelhar-se, é abrir o coração, é dizer em voz baixa, ou em oração silenciosa: Senhor, eu coloco meu lar em tuas mãos, eu consagro minha família a ti. Age onde eu não consigo mais. E essa entrega verdadeira, quando feita com fé e perseverança, tem o poder de tocar o céu. Tem o poder de transformar mentalidades, mudar decisões, aquecer corações frios, despertar o diálogo, restaurar a ternura. Porque quando Deus entra, nada permanece igual. Muitas vezes, o milagre não é uma grande reviravolta de uma hora para outra. Às vezes ele começa com um simples gesto, uma conversa, um perdão, um abraço inesperado, uma oração feita juntos depois de muito tempo. A entrega abre as portas para que essas pequenas mudanças aconteçam. E Nossa Senhora Aparecida caminha com a gente nesse processo.
Ela não força, mas inspira. Ela não grita, mas sussurra com firmeza. Confia, não desista. Continua. E se você chegou até aqui com o coração aberto, talvez esse seja um momento de entregar, de verdade, de colocar o nome da sua família na presença de Deus, não como quem exige, mas como quem confia no tempo e na misericórdia divina. Escreve aí nos comentários: eu entrego minha família a Deus, e deixe que essa seja a sua oração de fé hoje. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque antes mesmo de rezar com palavras, é preciso preparar o coração. Existe um tipo de oração que começa no silêncio, um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. É nesse espaço interior, longe do barulho do mundo e das preocupações do dia, que Deus fala mais claramente. É onde a alma começa a respirar a esperança de novo. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Então, se você pode, encontre um lugar tranquilo. Pode ser no seu quarto, na sala, ao lado da cama, ou até sentado no sofá. O importante é que você se permita esse momento. Feche os olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Solte o peso dos ombros. Imagine, com fé, que nesse exato instante, Nossa Senhora Aparecida está ao seu lado. E ela te acolhe com aquele olhar de mãe que não julga, não exige, só ama. Ela conhece cada detalhe do que você está vivendo. Sabe das palavras que você não conseguiu dizer. Entende os silêncios e as lágrimas escondidas. E está aqui para te conduzir até Jesus. Ao respirar, vá deixando cair por terra as tensões, os medos, as mágoas. O que passou, passou. O que ainda não chegou, tá nas mãos de Deus. Agora é só o presente. Só você, Nossa Senhora e Jesus. E nesse encontro íntimo, a alma começa a se abrir. Porque a oração verdadeira não começa na boca menos. Ela começa na escuta. Às vezes, antes de pedir, a gente precisa só ouvir. Ouvir o que o Espírito Santo quer soprar. Ouvir o consolo de Deus chegando devagar. Ouvir a paz voltando, como um fio de luz entrando pela janela da alma. Essa entrega interior é como um altar que você constrói dentro de si. Não tem incenso, mas tem sinceridade. Não tem canto gregoriano, mas tem verdade. E isso é basta. É nesse ambiente de fé e vulnerabilidade que o milagre começa. A cura, a restauração, a reconciliação. Tudo isso começa com um coração que se rende. E é por isso que esse momento é tão importante. Porque quando o coração se aquieta, Deus age. Quando você para, o céu se move. Quando você silencia, o amor fala mais alto. Então agora, enquanto você permanece com os olhos fechados e a alma aberta, diga com o coração: Senhor, estou aqui. Me ajuda a rezar com verdade. E Nossa Senhora Aparecida, como mãe atenta, já está apresentando esse instante ao coração de Jesus. Escreve aí nos comentários: estou pronto para entregar tudo em oração, Senhor. Eu te entrego agora, com tudo o que sou. Cada grito que ecoou dentro das paredes da minha casa, cada palavra dita na raiva, cada silêncio carregado de mágoa, cada olhar que evitou o outro por dor ou cansaço. Eu te entrego, meu Deus, as ausências que pesam mais que presenças. Aquela sensação de solidão mesmo estando junto, a frieza, que entrou devagar e foi afastando os corações. Jesus, eu coloco tudo isso nas tuas mãos. Não sei como consertar, mas sei que o Senhor pode restaurar até o que parecia impossível. Maria, Mãe Aparecida, pega tudo isso com teu carinho de mãe, leva até o coração do teu filho, que tudo vê e tudo sente. Só tu sabes o quanto já tentei em silêncio, o quanto já chorei escondido, o quanto dói ver quem a gente ama se distanciando. Mãe, intercede por mim. Entra nessa casa, nesse lar, e visita cada quarto, cada história, cada ferida que ainda pulsa. Vai onde eu não posso ir. Fala onde eu já não sei mais o que dizer. Senhor, acolhe esse desabafo como uma oração sincera. Não é uma reza decorada. É um clamor vindo de dentro. É o coração rasgado de alguém que já não quer vencer a discussão, mas só quer voltar a ter paz. Que não quer provar quem está certo, mas deseja reencontrar o amor. Porque o lar sem amor se torna só um espaço. E eu quero de volta a presença, a cumplicidade, a esperança. Jesus, olha para os meus filhos. Se estão distantes, traz de volta. Se estão confusos, dá direção. Se estão feridos por algo que ouviram, cura com teu toque. Olha para meu esposo, Menha, entra no íntimo do coração. Transforma o que precisa ser transformado. Reacende o desejo de recomeçar. Eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes, o desgaste parece maior que a vontade. Mas eu creio que o amor que vem de ti é mais forte que qualquer crise. E se algum perdão ainda não foi liberado, Senhor, começa em mim. Que eu seja o primeiro a dar o passo. Que a minha entrega abra caminho.
para o teu milagre. Não estou rezando por orgulho ou por vitória em argumentos. Estou rezando por reconciliação, por cura, por transformação. Maria, passa na frente. Vai desfazendo os nós, as confusões, os bloqueios emocionais. Vai desfazendo as amarras espirituais que tentam destruir o que Deus uniu. E se for preciso recomeçar do zero, que seja contigo segurando minha mão, porque eu sei que, contigo, até os escombros viram reconstrução. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há feridas que não cicatrizam só com o tempo. Elas precisam ser tocadas pela graça, e é exatamente isso que vamos buscar na próxima oração. Comenta aí, tô nessa jornada também. Senhor, diante de Ti eu me coloco agora com ainda mais entrega, porque quando a gente fala de restauração, não é só sobre aparências, não é só sobre voltar a conversar como se nada tivesse acontecido. É sobre ir na raiz da dor, naquele lugar escondido, onde muitas vezes a gente finge que já superou, mas que continua latejando por dentro. Quantas vezes a gente coloca um sorriso no rosto, atende um ao outro por obrigação, mas lá no fundo carrega o peso da frustração acumulada. São feridas silenciosas, que o tempo sozinho não resolve. Feridas que vão criando barreiras invisíveis, e de repente, o que era um lar, cheio de vida, vai virando um lugar gelado, de convivência mecânica. Jesus, eu sei que o Senhor não olha só para o que a gente mostra. O Senhor conhece os bastidores do coração de cada um aqui. Conhece o que foi dito e o que foi engolido em silêncio. Conhece os pensamentos que ninguém teve coragem de confessar. E sabe exatamente o tamanho da luta emocional que acontece dentro de cada pessoa dessa casa. Por isso eu te peço agora, vai além do que eu consigo alcançar. Entra naquela parte do coração onde as mágoas estão trancadas há anos, onde o orgulho já criou raízes, onde o medo de se machucar de novo impede qualquer tentativa de reaproximação. Senhor, vem com a tua graça desfazer as mentiras que o inimigo plantou no meio da nossa história. Quantas vezes acreditamos que não tinha mais solução? Quantas vezes pensamos que o melhor era desistir? Mas a verdade oculta que o Senhor está revelando hoje é que ainda existe esperança. Existe um caminho de volta. Existe transformação onde hoje só vemos desânimo. Existe um novo começo, mesmo quando tudo parece terminado. Jesus toca na mentalidade de cada um que faz parte desse lar. Muda a forma de olhar para o outro. Troca a acusação pela empatia, a cobrança pela compreensão, o orgulho pela humildade. Dá coragem para que cada um aqui tome decisões de paz. Pequenas atitudes, mas com um impacto gigantesco. Que a gente reaprenda a ouvir sem interromper. Que a gente volte a falar sem atacar. Que o diálogo não seja mais campo de guerra, mas um lugar seguro de escuta e partilha. E se hoje existe um coração frio, endurecido, eu clamo, aquece, Senhor. Derrama o teu amor, onde hoje só tem indiferença. Que os abraços voltem a ser sinceros. Que os olhares voltem a se encontrar sem medo. Que o ambiente dessa casa seja novamente um refúgio de paz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há feridas que não cicatrizam só com o tempo. Elas precisam ser tocadas pela graça, e é exatamente isso que vamos buscar na próxima oração. Comenta aí. Tô nessa jornada também, Senhor. Agora eu quero abrir o coração de um jeito ainda mais sincero, porque eu sei que tem gente ouvindo essa oração com os olhos cheios de lágrimas. Tem gente que já tentou tantas vezes, e mesmo assim, parece que nada mudou. Mas hoje, eu quero trazer uma verdade que talvez você precise ouvir. O milagre não acontece sempre de uma forma espetacular, com luzes, com respostas imediatas ou com aquela reconciliação perfeita de filme. Às vezes o milagre começa no mais simples, naquele gesto que parece pequeno, mas que carrega um peso enorme de significado. Um olhar mais calmo, uma palavra dita com mais cuidado, um me perdoa dito com voz embargada, mas com a alma disposta a recomeçar. Jesus, eu sei que tem lares hoje que estão vivendo um silêncio que machuca, aquelas conversas que não acontecem mais, aqueles abraços que foram ficando raros, as orações em família que deixaram de existir, e o pior de tudo, a perda da esperança de que as coisas podem mudar. Mas o Senhor é especialista em reverter cenários que parecem definitivos. Por isso eu te peço agora, sopra teu espírito de consolo sobre esse coração cansado. Toca nas emoções mais profundas. Restaura a vontade de lutar por esse amor. Porque, Senhor, eu sei que não é o fim. Eu creio que esse é só um capítulo difícil, mas que ainda existe uma
nova página para ser escrita. Muda, Senhor, a mentalidade de quem já está se conformando com um afastamento. Traz de volta a vontade de tentar outra vez. Dá força para que o perdão aconteça, mesmo que a voz trema. Porque quando o orgulho diminui, o espaço para o teu milagre aumenta. Que cada um aqui entenda que não precisa de uma grande produção para começar a transformação. Às vezes, tudo o que falta é uma oração noturna feita com o coração aberto. Uma mensagem de reconciliação, enviada sem esperar resposta. Ou aquele abraço silencioso que diz: eu quero tentar de novo, Maria, Mãe Aparecida. Passa na frente desse processo de cura. Caminha junto com essa família. Semeia a paz onde hoje só existe tensão. E vai mostrando pouco a pouco que a reconstrução é possível, mesmo quando a gente não vê como. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a gente precisa entender como Deus age até nos bastidores da nossa história. Existe um impacto espiritual acontecendo. E é sobre isso que vamos conversar a seguir. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Senhor, enquanto eu continuo essa oração, eu sinto que o que estamos fazendo aqui é muito mais do que repetir palavras bonitas. É como abrir uma janela em meio a um cômodo fechado há tanto tempo. É permitir que a tua luz entre nesses espaços que ficaram escuros dentro de nós. Porque por trás de cada briga, de cada silêncio doloroso, existem histórias que o tempo não apagou. Só ficaram soterradas por camadas de orgulho, de mágoa, de cansaço emocional. E hoje o que o Senhor está fazendo é mexer nessas camadas. Está trazendo à tona o que precisa ser curado. Está mostrando que a transformação começa no invisível, naquele lugar que só o Senhor consegue alcançar. Jesus, eu te peço que agora o teu Espírito toque os pensamentos de quem está ouvindo essa oração. Que cada palavra aqui seja como ambas, porque eu sei que tem gente vivendo um conflito interno tão grande, entre o desejo de ver tudo restaurado e o medo de se machucar de novo, entre o querer perdoar e o peso das lembranças ruins. Mas, Senhor, o que o Senhor está nos mostrando é que toda cura profunda começa com uma decisão. Não uma decisão baseada na emoção do momento, mas uma escolha consciente de abrir espaço para o teu agir. Muda, Senhor, a mentalidade de quem acha que já tentou de tudo. Faz cair por terra toda mentira que diz que não tem mais jeito. Porque a verdade oculta por trás de cada crise é que o Senhor ainda está escrevendo essa história. E o impacto de um coração rendido à tua vontade pode transformar o ambiente inteiro. Uma atitude de perdão tem poder para derrubar muros que foram erguidos ao longo de anos. Uma oração feita em lágrimas pode ser o início de um novo ciclo. A jornada da restauração não é sobre voltar ao que era antes, mas sobre construir algo novo, mais maduro, mais sólido, mais verdadeiro. Maria, Mãe Aparecida, continua passando à frente. Vai desfazendo os nós que a gente nem sabe como soltar. Entra nos bastidores dessa família e vai agindo onde as nossas forças já não alcançam. E mesmo que agora tudo ainda pareça confuso, mesmo que a vontade de desistir apareça de vez, que o nosso coração não perca a certeza de que o Senhor é especialista em recomeços. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que muita gente esquece. Antes da cura acontecer do lado de fora, ela precisa começar dentro de nós. Comenta aí. Maria, restaura minha família. Seu comentário, seu like e sua presença aqui fazem esse canal ser um espaço de fé e esperança. Se quiser seguir comigo nessa jornada de oração, a sua inscrição é muito bem-vinda. Se você ficou comigo até aqui, é porque essa mensagem de fé falou com o seu coração de um jeito especial. Então, já deixa o seu like, não só para ajudar o canal, mas como um sinal de que você faz parte dessa corrente de oração e esperança. Se ainda não é inscrito, aproveita para se juntar. Aqui sempre tem uma nova palavra de consolo, um novo momento de oração, sempre do jeito mais humano e verdadeiro que a gente consegue viver juntos por aqui. E para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, escreve aí nos comentários: eu creio no poder da oração. Tem um vídeo aqui do lado que vai te ajudar a continuar nessa jornada. Clica e segue comigo por lá.